Vamos embora. Bem, então, a gente já viu, anteriormente a gente viu a importância dos agregados, a importância dos poros para um solo. Você vê, inclusive, nessa figura, raízes, né? As raízes penetrando nos agregados. E ter poros, ter disponibilidade de água, ter aeração nesse solo, ou seja, ter uma atmosfera nesse solo, ter micro-organismos, ou seja, matéria orgânica, tudo isso é importante na estrutura de um solo para que você possa ter um bom sistema, ter condições de favorecimento do desenvolvimento de vegetação nessa área, uma área em questão. Então, bem, como eu estava falando, né? Então, a mecanização, ou seja, não vou nem falar mecanização para não trazer discussão desnecessária, mas do ponto de vista de manejo de solo, essa camada superficial, essa primeira camada de solo, que é a mais importante para a vegetação em geral, né? Tanto áreas agrícolas como as plantas no geral, o sistema radicular está disponível ali nos primeiros 100 centímetros, né? Ou seja, no primeiro metro desse solo. É basicamente onde se desenvolve o sistema radicular. E nesse caso, o manejo, a forma como você trata esse solo, ele pode trazer sérios problemas para o desenvolvimento desse sistema radicular. E a compactação sendo um dos grandes fatores preocupantes associado à redução de matéria orgânica, associado a como esse solo, está sendo preservado, conservado, né? Tanto que tem campanhas, né? Já teve vários anos seguidos em que havia campanha na comunidade científica, principalmente na área mais agronômica, de conservação dos solos em diferentes partes do Brasil e do mundo, na tentativa de manter o solo saudável e, consequentemente, apto para o desenvolvimento das atividades em ambiente natural, né? No caso, as atividades do ponto de vista de um sistema do solo, planta, atmosfera, que é a condição natural sem interferência humana. Então, outro fator que pode criar sérios problemas para os solos, né, é a questão da irrigação. Tanto a questão mecanizada, da agricultura mecanizada, que pode trazer problema quando mal feito, né, quando não bem manejado, né, porque a gente sabe que há muitas práticas de manejo já bem adequadas, em que você, mesmo tendo uma agricultura mecanizada, você tem práticas que reorganiza esse solo, reestrutura esse solo, e tem várias atividades para isso, não é nem objeto desse curso, mas também tem a questão da irrigação, né? A depender de como a irrigação é feita, o tipo de irrigação e a qualidade da água usada nessa irrigação, ela pode trazer impactos para esse solo. A irrigação ela avançou muito no mundo, né? Você tem a irrigação desde o tipo mais rudimentar, que é a irrigação por inundação, a famosa irrigação superficial, que é você liberar a água naquele solo e deixar que a infiltração aconteça em todas as partes do solo, em todas a área coberta, né? Então, você inunda a região e espera a infiltração da água acontecer. Inunda aquela área e espera a infiltração acontecer. Aí veio a parte mais, vamos dizer, mecanizada, que aí quando entrou a questão dos pivôs centrais, a irrigação por aspersão, que é aquela que fica... A gente vai ter oportunidade mais na frente de ver esses exemplos, mas é aquela que você tem os aspersores, né, que ficam
bombeando a água, né? Só que ele não coloca, essa água não vai diretamente para a planta, ela vai para toda a área em questão, mas menos agressivo do que a inundação. E avançou ultimamente para a irrigação com microaspersores, né, que são aspersores que ficam mais próximos da planta. E hoje nós temos a irrigação subsuperficial, né, aquela que você vai lá na zona radicular da planta e coloca a água lá. E hoje tem os sistemas, por exemplo, de gotejamento. Pode ser superficial ou subsuperficial também. Você vai soltando a água no sistema radicular, que de fato é onde a planta precisa de água. E aí você tem uma otimização da água, você tem uma menor possibilidade de salinização dos solos, que é exatamente esse ponto que eu queria tratar, nesse caso de manejo com relação à irrigação, é que se você tiver uma água com alto teor, com altos teores de sais, você pode criar um problema do solo. E os sais naquele solo, eles podem se tornar danoso para o desenvolvimento vegetal e causar uma extinção ou uma redução da cobertura vegetal, fazendo com que esse solo perca produtividade. E, por exemplo, as águas na nossa região, principalmente aqui na região mais semiárida, em que você tem o cristalino muito próximo, são águas que, via de regra, têm altos teores de sais. E a irrigação na nossa região, ela é uma irrigação que precisa ser realmente bem manejada. Lógico, né? Hoje já tem pesquisa, e acredito que deve ter alguém no grupo aqui que já está trabalhando com isso, ou já trabalhou em algum momento. Já existe, inclusive, pesquisa desenvolvida pelo grupo de Engenharia Agrícola, né, aqui da UFCG, de tentar usar algumas plantas que conseguem extrair os sais, né, para o seu desenvolvimento, extrair os sais do solo, para tentar recuperar solos que já foram degradados por esse excesso de sais, né? Solos que perderam produtividade em virtude do teor elevado de sais. Então, esse é mais um dos fatores que tem feito você ter um processo de desertificação em algumas áreas. Desertificação não necessariamente é a região estar em forma de deserto, mas é uma etapa, é um processo que começa com redução da produtividade daquela área e, consequentemente, você pode perder o grande potencial, perder a maior potencialidade que aquela região tem de você ter desenvolvimento vegetal. Você tem uma área que tem muito mais vegetação arbustiva do que uma vegetação que precise de um sistema radicular bem estruturado e de solos com armazenamento de água. Ok? Então, nós temos essas dificuldades com relação a manejo. A gente tem problema com manejo, a gente tem problema de manejo com mecanização agrícola, a gente tem problema de manejo... Benzinho, peraí, Benzinho. A gente tem problema de manejo com máquinas, a gente tem problema de manejo com práticas agrícolas, né? A gente tem problema de manejo com salinização. Então, tudo isso são fatores que interferem muito na qualidade do solo e na estrutura do solo, que é o tópico que a gente está discutindo agora. Ok? Então, essa figurinha aí, nós temos um solo com alto teor de salinidade. Espera aí, pessoal, a interferência está... Espera aí, Benzinho. Então, você tem um solo que você consegue ver claramente a mudança da coloração do solo, a presença de salinidade, né? Altos teores de sais à superfície, então isso já mostra quão salino, né? Qual o
teor, pelo menos dá para ter um indicativo de que os teores de sais são elevados, e isso, lógico, dificultando assim o desenvolvimento de vegetação nesses solos. Deixa eu continuar aqui. Bem, então, como eu falei para vocês, né, a outra forma é essa aqui de compactar o solo, que é utilizar a mecanização agrícola pesada, né, em que você tem, à medida que as máquinas se deslocam, toda essa pressão por essa massa, né, essa pressão, né, força por unidade de área sobre os solos, tende a compactar esses solos. Só que, lógico, hoje em dia já tem mecanismo para revolver esse solo, corrigir esse efeito. Mas o que eu quero dizer é que uma utilização de mecanização agrícola, que é muito comum nos grandes produtores, eles podem causar esse efeito aqui, ó, o efeito de que você tem o solo compacto, dificulta a penetração do sistema radicular, o sistema radicular fica reduzido. Consequentemente, a planta tem um desenvolvimento menor do que numa condição de maior formação de agregados, em que o sistema radicular consiga penetrar através deles. Então, a compactação influencia muito na estrutura desses solos. Bem, então tem os atributos físicos também importantes de serem observados, que são densidade e porosidade. A densidade do solo, na verdade, ela vai ser essa relação entre a massa de solo, ou seja, a massa de uma determinada amostra de solo, e o volume ocupado pelas partículas desse solo. Então, a definição do ponto de vista prático você vai pegar uma amostra de solo, você vai levar essa amostra de solo a uma temperatura num forno a 110 graus. Por que 110 graus? Porque você vai conseguir extrair o máximo possível de água desse solo. Então, agora você vai ter uma amostra seca. Depois que essa amostra seca estiver alcançada, você vai analisar o volume das partículas desse solo, né? Então, você vai analisar o volume que as partículas e os poros ocupam nesse solo. E, com isso, você vai precisar tirar uma amostra de solo sem destruir, que é o que nós chamamos de amostra indeformada do solo. Por quê? Com isso, você vai manter a estrutura do solo de tal forma que você possa identificar, né, baseado na densidade, quão compacto está esse solo, ou o grau de compactação desse solo. Então, a densidade do solo ela varia, lógico, ela tem uma taxa aí média de variação que vai de 1,1 a 1,6 gramas por centímetros cúbicos, lógico. Isso vai depender dos outros fatores, textura, estrutura e teores de matéria orgânica nesse solo. E quando você tem densidades elevadas, acima de 1,6 gramas por centímetro cúbico, você já tem dificuldade de penetração das raízes, né? Então, isso é relacionado à densidade. Mas você tem a porosidade. Então, como é que eu obtenho a porosidade? A porosidade tem uma relação direta com a densidade, né? E aí você tem uma relação que é conhecida da maior parte de vocês, em que você vai definir se um solo tem maior quantidade de poros ou se tem menor quantidade de poros. Um solo com macroporosidade, ou com o que nós chamamos de porosidade de aeração, é aquele que você tem espaços vazios, né? E esses espaços vazios eles podem armazenar e também fazer com que haja percolação de água nesse solo, ou seja, a água consiga atingir camadas mais profundas, e isso faz com que você tenha um maior armazenamento de água num solo com macroporos. Os microporos são importantes, né? Eles vão estar ali presentes em basicamente maior parte dos solos, e os microporos são aquela água que vai ficar armazenada ali, que tem maior dificuldade de ser retirada por evaporação, maior dificuldade de ser transferida para camadas mais profundas, e isso faz com que você tenha a água naquele solo retida por mais tempo, e faz com que você tenha mais dificuldade de extração dessa água, inclusive
é importante para o desenvolvimento da vegetação. Com um detalhe, né? Não são todos os solos que vão ter microporos, vai depender do tamanho da partícula ou do diâmetro das partículas, onde os solos mais argilosos têm essa característica mais presente. E como é que eu vou medir essa densidade e porosidade dos solos? Então, você tem que ir no campo e fazer isso aqui, né? Você tem que tirar amostras de solo para você poder obter isso aí. Isso aqui é nos Estados Unidos, isso aqui foi obtido no ano de 2008, durante a minha tese de doutorado. Eu estava tirando em 2 momentos. Essa aqui é a amostra indeformada do solo, né? Eu vou só abrir minha câmera aqui para meio que exemplificar. Então, você tem esse trado, esse pequeno trado, você coloca ele num local representativo do solo, você coloca ele com esse peso, né? Você vai soltando, levanta, solta, e ele vai penetrando no solo sem mudar, sem deformar esse solo, né? Não é uma coisa abrupta, né? Você vai fazendo isso devagar e esse trado ele vai penetrando, depois você retira isso, né? E ao retirar, você tem uma amostra desse tipo aqui. Essa amostra, logicamente, ela está seca, né? Então, você retira, coloca em saquinhos Ziploc para poder não perder água, não perder umidade, e você leva lá para o laboratório. Eu vou falar disso daqui a pouquinho. Mas o que eu quero te dizer é que a forma de coletar coloca o trado lá, você vai, levanta, solta, e ele vai penetrando. Você não chega e penetra de forma abrupta, não. Você tem que fazer isso gradativamente para o solo manter sua estrutura conforme esteja lá no campo. E com isso eu poder ter uma análise de porosidade deixa eu voltar aqui, e de densidade. Ok? Bem, vamos lá. E o método... Alguém ia falar alguma coisa? Deixa eu ver aqui um negócio. Vou minimizar isso aqui. Então, com isso, a gente tinha a informação da estrutura, né, de porosidade e densidade desse solo. A gente ia lá para o laboratório e fazia isso. Agora vamos para o que é importante no nosso caso. Quanto de água tem no solo? Como é que eu vou medir isso? Então, nesse caso específico, a gente usava diferentes métodos. Eu vou falar aqui inicialmente do método direto, o método gravimétrico. Como é que você faz? O método gravimétrico ele é muito utilizado, né, para determinação de umidade de solo, de uma determinada camada de solo. Ele é muito importante para esse monitoramento em áreas agrícolas. Nesse caso, eu estava monitorando alfafa, né, que é uma gramínea muito utilizada nos Estados Unidos para a produção de feno, né, para a ração animal. E muito também utilizada em pesquisas que têm a ver com relação solo, água, planta, atmosfera, sem necessariamente ser em áreas agrícolas. Manejo florestal, manejo de paisagens naturais, sem dificuldade. Então, tem um método direto, né, que é esse método gravimétrico, que tem, lógico, vantagens e desvantagens, tem vantagens e tem limitações, e ele tem a ver com peso, né? Umidade em forma de peso. Você vai lá no campo, né? Você faz isso aqui, vem com o trado, você tira a amostra e você leva a amostra, coloca a amostra num Ziploc, né? Desculpa aí, num saquinho desse tipo, para proteger a amostra dela perder água. Ela não pode perder água, né? Você não pode tirar essa amostra e deixar ela lá e só fazer a análise depois de muito tempo. Então, você tem que pegar essa amostra e já protegê-la, né? Colocar essa amostra de forma tal que ela não perca a água da menor forma possível.
e já levar para o laboratório, para que você possa ter a análise mais, vamos dizer, mais precisa do teor de água que tem nesse solo. Isso aqui é a alfafa, né, que é uma gramínea muito importante, com alto teor de nutrição animal. Então, você coleta, né, com o trado, você tenta não perder água por evaporação. Você pode usar as latinhas de alumínio ou pode usar essas fitas, né, essas embalagens seladas, saco plástico. Então, você vai para o laboratório, você vai medir, né, pesar essa amostra úmida. Depois que pesou ela úmida, anotou essa informação, né, uma balança de precisão, você leva ela para o forno, para uma estufa, aquece, né, 105 graus para que você tente tirar o máximo possível de água, ou seja, evaporar o máximo possível de água, e você pesa novamente. E agora você pesa a massa seca. Então, com a massa úmida, quando você retirou, levou para secar e agora pesa novamente a massa seca, você vai ter o teor de umidade representado em forma de peso. Peso que a água ocupa nessa amostra. Então, nesse caso específico, nós fizemos isso aqui. Quem quiser mais detalhes, a gente publicou isso faz tempo, né? Mas foi durante o meu doutorado, isso foi depois do meu doutorado, eu terminei meu doutorado em 2009, mas em 2011 foi que saiu esse artigo, foi baseado nessas medições de dados em campo, usando essa metodologia. Então, você tem a massa úmida, tem a massa seca, você faz uma porcentagem de umidade e, consequentemente, você tem unidade de massa, unidade de peso. Mas você pode também ter em porcentagem de volume, isso aí, só baseado nas amostras, você tem o volume ocupado e, consequentemente, você sabe o teor de umidade. Bem, isso aí só definindo aí com um exercíciozinho de como calcular isso em forma de massa, né, em forma de massa e aí também em forma de volume. E tem os métodos indiretos. Os métodos indiretos são aqueles que você não retira a amostra do solo. Você vai lá e instala sensores. E os sensores vão te dando a informação sobre o monitoramento do teor de umidade. Veja, a desvantagem do método direto é que você vai ter que ir lá no campo, você vai ter que tirar a amostra, você vai ter que levar para o laboratório, você vai ter que fazer tudo isso, sem contar que ainda tem um erro associado, porque não tem como você evitar a perda de água por evaporação. Você tenta o máximo, mas ainda existe. Outra coisa, aquele solo que você retirou e levou para ser aquecido, aquele solo vai ser descartado. Eu ia falar até... Pode falar. Eu ia falar até nisso. Quando você retira aquela amostra deformada e coloca no saquinho, eu não sei se você observou e aconteceu com o senhor, o próprio saquinho fica... Fica úmido. Exatamente. Então, você, de toda forma, você perde, né? Tem então, o interessante, por exemplo, lá na engenharia civil, a gente parafina. A gente usa parafina para cobrir o material. Depois tira em laboratório. Perde menos. É só uma... Uhum. E a depender da distância de onde você está para o laboratório, né, não tem muito problema, porque é rápido e tal, mas mesmo assim é complicado. É um método que tem imprecisão associada, mas é o método direto. Os métodos, sim, aí tem o detalhe também que você vai perdendo solo. A cada amostra que você tira e você leva para o forno, aquele solo fica ressecado, fica duro, você vai ter que levar para um processo de reutilização desse solo, que é caro. Bem, matéria orgânica, os micro-organismos morrem tudo. Então, vamos imaginar o seguinte, é perda de solo. Cada amostra você perde depois da análise. Então, imagine que você tem que fazer um monitoramento diário disso. Todo dia você tirando uma amostrinha desse solo. Com o tempo, você vai ter perdido muito solo só tirando essas amostras. Então, veio a parte indireta, que é a medição para monitoramento, que é você trabalhar com sensores elétricos, eletrônicos. E começou com a sonda de nêutrons, né? A sonda de nêutrons é o grande complicador, né, que foi muito utilizado, ainda infelizmente é utilizado,
mas que tem limitações e causa sérios perigos, né? E nos oferece sérios perigos, que é emissão de nêutron, radiação. Para que nêutron seja emitido, você tem material radioativo aprisionado nesse sensor. Ele, teoricamente, ele está ali totalmente protegido, então você não tem exposição direta a essa radiação, mas você tanto emite radiação para o solo, como o armazenamento desse sensor, desse instrumento, ele precisa ser feito com muito cuidado, né? Para não acontecer o que aconteceu lá com o Césio, quanto lá foi em Minas, não foi? Ou foi em Goiás, não lembro, foi em Minas, não foi? Que os caras tiveram acesso ao material radioativo lá, né? Césio 137. E inclusive acharam que não tinha noção que aquilo, caminharam, levaram aquilo para casa, andou no meio público, aquela coisa toda. E a sonda de nêutron não é diferente. Se você deixar ela armazenada em qualquer ponto, com o tempo ela vai se destruindo e você pode ter liberação desse material radioativo que está lá. Então, pouca gente tem usado hoje esse tipo de tecnologia, mas ainda existem alguns grupos que fazem pesquisa com isso, mesmo a comunidade científica tendo caído muito em cima, evitando o uso. Então, esses sensores, né, você tem que ter muito cuidado na instalação, você tem que ter muito cuidado como você vai manejar o solo para representar de forma mais fiel a realidade daquele ambiente. Então, a sonda de nêutron é o método mais... assim, foi o primeiro, né? Você instala um sensor desse tipo no solo, tem tubos de acesso. Esse tubo de acesso, você penetra essa sonda no tubo de acesso aqui, ó, não sei se vocês estão vendo o meu cursor. A sonda está nesse ponto aqui. Então, ela libera um feixe de nêutrons, uma nuvem de nêutrons aqui, e essa nuvem de nêutrons vai se propagando nesse solo. A depender da resposta que essa sonda recebe, a nuvem de nêutrons ela vai ter se deslocado mais rápido, mais ou menos rápido, né? Ou seja, a velocidade de propagação dela define o teor de umidade daquele solo. Então, existe uma relação, né? Você coloca a sonda lá, ela emite essa quantidade de nêutrons, a depender do teor de umidade que você tem no solo, você tem maior ou menor propagação. Ou seja, quanto maior o teor de umidade naquele solo, né, menos nêutrons se propagam. Então, você tem uma curva que vai indicar o teor de umidade daquele solo baseado nessa emissão de nêutrons. Mas, como eu disse, isso é um perigo, né, porque é um material radioativo que está armazenado aqui. Tem um professor do meu departamento que usava, criou sérios problemas com colegas, né? Porque ninguém queria ficar no prédio que esse sensor está, inclusive eu. Acho que não é seguro, então, inclusive a comunidade científica como um todo, ela já não aceita mais ou não orienta mais o uso de sonda de nêutron para obtenção de umidade de solo. Okay? E aí entrou em cena os TDRs, né, que é uma reflectometria de domínio temporal. A sigla significa isso. Então, você instala o sensor, ele vai emitir um sinal eletromagnético e, a depender como esse sinal eletromagnético se desloca, você vai saber o teor de umidade naquele solo. E aí tem vários tipos, né? Coloquei aqui nessa figurinha algumas formas de instalar. Você pode instalar através de tubos, né, de acesso, como esse. Você abre o acesso no solo com um cado, insere o tubo e aí aquele tubo vai ficar em determinado limite. Você insere o sensor lá, se for necessário, e deixa ele lá protegido, tomando as medições naquele determinado nível. Ou você pode colocar a superfície, né, nos primeiros centímetros da superfície, ou vertical, ou horizontal, depende muito do teu objetivo. Se você quer saber em um determinado nível do solo, se você quer saber em uma determinada camada do solo, tudo vai depender do teu objetivo. Então,
depende do que você vai fazer a instalação desse tipo de sensor. Então, aqui, isso aqui não é mais aquela primeira foto na retirada da amostra de solo era em Utah, nos Estados Unidos. Essa foto aqui é na Califórnia, já perto da divisa com o México. Aqui eu também estou numa área de alfafa, só que aqui eu estou usando TDR para medição de umidade de solo. Eu fiz em várias partes, né, Os caras achando massa aí a camisa do 13, né? Poxa, eu nem tinha notado que tinha ainda essa entrega. Mas veja só, isso é no tempo que os times eram bons, viu? Então, nesse caso, o TDR você tem... Nesse caso, eu fiquei em vários pontos, né? Inseria o sensor no solo. Como esse solo tinha uma camada bem estruturada, constante, qualquer área que eu pegasse, basicamente eu tinha a mesma característica de solo, então eu fui andando no campo e a cada X metros eu tomava a medição de umidade, né? Eu queria monitorar a umidade na área como um todo. E o ideal, lógico, seria ter vários sensores desses espalhados na área, mas não é tão fácil assim manusear isso. Essa é uma área, inclusive, de inundação superficial. A irrigação aqui não era irrigação por aspersão, nem por microaspersão, nem por gotejamento. A irrigação aqui é por inundação. O cara pega a água que está passando aqui em um determinado canal, como aqui é muito plano, ele transfere a água do canal por sifões, né, por sifão, e inunda toda essa área. É um método muito rudimentar, de perda altíssima de água, mas muito utilizado ainda em determinadas regiões dos Estados Unidos, mesmo com toda a tecnologia. Mas já está mudando. Então, aqui eu usava o TDR, tomava as medições, salvava... Nessa mochila tem um data logger, né? Tem um pequeno computador, um armazenamento de dados, e ele transferia o dado e ia armazenando. Eu anotava a latitude e a longitude com o GPS do ponto que eu peguei e, consequentemente, a gente ia trabalhando. Então, vocês não pensem que eu sou só professor de ficar em salinha, preparando a aulinha e tudo, não. Aqui é sozinho. Aqui, temperatura nesses dias aqui, 43, 44 graus Celsius. Observa que não tem uma nuvem no céu. E não sei se vocês sabem, mas olha aqui ao redor, não sei se dá para ver, não tem uma árvore fora a área plantada. Isso aqui é desértico. Só que tem uma vantagem. Aqui passa o Rio Colorado, o famoso Colorado River. Então, esse rio aqui, ele é formado pelo degelo da Rock Mountain, né, das montanhas rochosas do Colorado. E o degelo da montanha mantém o fluxo desse rio e eles usam a água do rio para a produção agrícola, né? Tanto de fruticultura como de ração para abastecer o rebanho animal. E nesse caso, os caras não tinham solo, mas transportaram solos de várias partes dos Estados Unidos, instalaram solos agricultáveis aqui, que eram arenosos, né? Se você sair dessa área, você vai encontrar areia aqui. Solo mais arenoso no entorno do deserto. Aqui é o deserto de Sonora, junto com aqui pertinho, né? Aqui perto fica o Vale da Morte, aquela região dos Estados Unidos bem famosa, porque é muito seca e a temperatura muito alta. E aqui tem essa área agrícola, no meio do deserto. Então, temperatura no período de verão, como era esse período aqui, era um caos, cara. Porque você tinha temperaturas elevadas, a umidade alta pelo processo de evapotranspiração, e a sensação térmica era cruel. Só que tinha uma coisa interessante, você passava o dia suando e você não sentia a roupa molhada hora alguma, mas quando você olhava as dobras, né, as curvas dos braços, dos olhos, aqui no entorno dos olhos, a gente tinha a presença de sais, mostrando o efeito da evaporação do suor antes da gente ter o escoamento. Então, estamos terminando aqui. Eu vou abrir só 5 minutinhos só para a gente encerrar a nossa aula, tá bom? Só fechar aqui.